Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e eu farei a leitura dos 10 primeiros versículos. Mateus 28, de 1 a 10. Diz assim, o evangelista Mateus, a palavra do nosso Deus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque neste domingo, logo pela manhã, podemos estar reunidos em Teu nome para Te adorar e para considerar de um modo todo especial aquele dia que foi a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O motivo pelo qual nos reunimos para Te adorar aos domingos e Te prestar culto como somente Tu é devido, acima de tudo pela salvação que encontramos no Senhor Jesus. Que o Senhor seja propício a nós, pecadores, e nos abra o entendimento para que compreendamos o relato do evangelista Mateus, para que vejamos aquilo que o Senhor quis que víssemos ao lermos a Tua palavra, que ouçamos a Sua voz falando conosco a partir do relato da ressurreição, e que o nosso coração seja transformado e que, alegres, aprendamos cada vez mais a Te servir com integridade de vida. É isso que nós rogamos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos últimos dias temos nos lembrado de várias maneiras da morte do Senhor Jesus. Boa parte de nós participamos do culto das 7 palavras na sexta-feira, lembrando dos últimos instantes da vida de Jesus, das últimas palavras de Cristo na cruz do Calvário. Desde sexta-feira, o Senhor Jesus, tendo morrido, foi sepultado e permaneceu morto até o terceiro dia. Nós temos a alegria de compartilhar com frequência, de diversas maneiras, a mensagem do Evangelho. Se o relato sobre a vida do Senhor Jesus acabasse numa cruz, ou num sepulcro, num túmulo, não haveria boas novas. O apóstolo Paulo diz, inclusive, que se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais infelizes e continuamos nos nossos pecados. Então a ressurreição é um motivo de alegria. A ressurreição é uma boa notícia fundamental para a nossa salvação. E não haveria boa notícia para a salvação se não fosse a ressurreição. Os evangelistas, cada um da sua maneira, da sua ótica, tratam sobre este momento fundamental da nossa fé, que foi um fato histórico, algo que verdadeiramente aconteceu, se referindo à ressurreição do Senhor Jesus, e nos transmite aquilo que nós devemos crer, naquilo que devemos ter esperança e que deve ser
orientador no nosso modo de viver. Aqui nós vemos aquelas que foram as testemunhas da morte do Senhor Jesus. E aquelas mulheres voltam ao túmulo, o que demonstra a dedicação, o amor, a fidelidade ao Senhor Jesus. Essas mulheres que estiveram presentes nos momentos mais difíceis da vida do Senhor Jesus, naqueles últimos instantes, presenciando tanto a sua morte na cruz do Calvário, como também o sepultamento. Por isso que pedimos às crianças desenharem esses dois momentos para começar. Veja comigo no capítulo 27, versículo 55, primeiramente, e 56, que diante da cruz, no momento da morte do Senhor Jesus, 55, estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. A outra Maria que se refere ao início do capítulo 28, então, é Maria, mãe de Tiago e de José. Vemos também, depois da morte de Jesus, que elas presenciaram e, assustadas, extremamente entristecidas, elas também presenciaram o sepultamento. E no versículo 61, nós lemos, naqueles momentos do sepultamento de Jesus, quando José de Arimateia dispôs o seu túmulo num cruzado para que Jesus fosse ali sepultado. No versículo 61 nós lemos, achava-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. E depois de Jesus ter sido sepultado, passado o sábado, logo no primeiro momento possível em que poderiam sair de casa para irem até lá, como Lucas diz, alta madrugada, ainda escuro, elas prepararam então perfumes, aromas, para que Jesus, que tinha sido sepultado às pressas por causa do término do dia e das festividades da Páscoa, pudesse ser preparado. Elas certamente ouviram a respeito do fato de que Jesus ressuscitaria. Jesus não disse várias vezes que era necessário que ele morresse e depois ressuscitasse no terceiro dia? Certamente elas ouviram a respeito. Mas e os apóstolos? Também ouviram a respeito. E onde eles estavam no momento da crucificação do Senhor, no momento do sepultamento e nos primeiros momentos do domingo, quando se deveria preparar o corpo daquele que havia morrido? Elas e os discípulos ficaram com muito medo por tudo que tinha acontecido, e não devemos ficar com ímpeto julgador em relação a elas por causa da incredulidade causada pelo medo e da falta de compreensão de tudo que estava acontecendo. Aquelas mulheres tinham sido testemunhas oculares da crucificação. Elas viram nosso Salvador sangrar, proferir suas últimas palavras lá na cruz. Elas presenciaram Jesus ser enfaixado, o seu corpo, a sua cabeça, e ser colocado naquele túmulo, e a pedra ter sido fechada, ter sido usado para fechar o túmulo. Então elas estavam com muito medo, assustadas, mas isso não impediu que elas fossem até o túmulo logo de manhã, no domingo, para prepararem o corpo do Senhor, porque o amavam e eram leais a Ele. Mas quando elas estavam se aproximando do túmulo, elas viram, ainda em certa distância, que a pedra havia sido removida. Isso nós vemos pelo relato de João, lá no capítulo 20. E logo no versículo 2 do capítulo 28 do nosso texto de Mateus, nós sabemos o que aconteceu para que aquela pedra fosse removida. Inclusive elas estavam preocupadas com os textos paralelos, nós sabemos isso, estavam preocupadas em como elas fariam para preparar o corpo se tinha uma pedra ali no caminho delas. E
No versículo 2 nós lemos que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Um grande terremoto e um anjo. É uma combinação que devemos atentar à relação que tem entre esses dois elementos no dia da crucificação. Uma pergunta aos irmãos: o que um terremoto e um anjo têm em comum? E alguns podem estar imaginando agora, não tem nada a ver um com o outro. Que tipo de relação poderia haver entre um terremoto e um anjo? Uma das características dos dois é que eles não são corriqueiros. Um terremoto não acontece a toda hora, e nem a aparição de anjos também aconteciam a toda hora, nem nos tempos bíblicos aqui desde o Antigo Testamento. Uma outra semelhança entre os dois é que eles geram medo naqueles que presenciam tanto o terremoto como o anjo. E um grande terremoto, aqui a ênfase no grande, que foi algo que chamou a atenção por ser fora do comum. As mulheres não presenciaram isso, mas Mateus registra que foi um grande terremoto. E terremoto na Bíblia, tremores de terra aconteciam quando muitas vezes Deus se manifestava. Quando o povo foi liberto do Egito, estavam diante do Sinai, eles ficaram apavorados. Por quê? Deus se manifestou e o monte Sinai estremeceu. Deus manifestando a sua presença de um modo especial ao conceder a lei naquele momento único da história. Nós vemos como a terra tremeu. Mas um pouco antes desses acontecimentos do capítulo 28, nós vemos que a terra treme uma outra vez. Olhe comigo o versículo 51 do capítulo 27. Quando Jesus morre, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Deus demonstrando o seu poder na ressurreição de mortos, no momento em que o próprio Filho de Deus encarnado morre na cruz do Calvário. A terra treme, causa pavor naqueles que presenciaram. E também há, no dia da ressurreição, um grande terremoto, como vemos no versículo 2 do capítulo 28. E essa combinação entre terremoto e anjo, que também não era corriqueiro e que causava espanto, e uma das palavras mais comuns no início de uma frase de anjo é: não temas. E trazia uma notícia da parte de Deus, muitas vezes uma boa notícia, como foi a Maria no anúncio de que ela seria mãe do Salvador. Anjos são mensageiros. Eles têm esse propósito, foram criados por Deus para isso, de levarem a mensagem de Deus e terem uma missão a cumprir, serem enviados com o propósito daqueles que o enviou. E qual foi o propósito? Qual foi a missão desse anjo do capítulo 28 de Mateus? Ele precisava descer até o túmulo, se aproximar do túmulo e remover a pedra. E mais do que isso, ele removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Imaginem essa cena. Imaginem essa situação, tirando a pedra. E alguns poderiam pensar que seria para libertar Jesus do sepulcro. Mas se pararmos para pensar um pouco nas narrativas dos evangelistas, isso não seria necessário. Jesus não precisava que te tirasse a pedra para que ele saísse.
Nós vemos como Jesus se põe no meio dos discípulos quando eles estavam com as portas todas trancadas. Naquela primeira ocasião em que ele aparece, Tomé não estava. E depois, na segunda ocasião, alguns dias depois, quando Tomé estava, Jesus não precisava que tirasse a pedra para que ele saísse da sepultura. A missão do anjo não era a libertação de Jesus da sepultura. A missão do anjo era anunciar a ressurreição. E não somente anunciar em palavras, mas demonstrar e explicar de uma maneira àquelas mulheres e aos discípulos, de um modo que a fé deles fosse alimentada, para que fossem consolados. Em outras palavras, o anjo não tirou a pedra para que Jesus saísse, mas para que as mulheres e os discípulos pudessem entrar e verem que ele não estava mais lá, que ele havia ressuscitado. Isso era a missão, esta era a missão do anjo. Era anunciar a ressurreição àqueles que Jesus amava. Mas nem todos tiveram a mesma reação com o terremoto. E nós vemos no versículo 4 que os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Com um grande terremoto, aparição de anjos, os guardas ficaram inconscientes de tanto medo. Imagine um susto tão grande que a pessoa desmaia, fica inconsciente. E não é alguém que não estava acostumada a tomar sustos, talvez. Eram soldados, preparados para a guerra. Já tinham visto muita coisa que nos assustaria os discípulos e as mulheres. Mas aquele terremoto, em seguida a aparição do anjo, toda aquela situação, fez com que eles, aqueles que tinham sido enviados para dar segurança ao sepultamento de Jesus, aqueles que ficaram preservando o túmulo que havia sido selado com os selos do império, para que não fosse roubado o corpo do Senhor Jesus e então pudessem dizer que ele tivesse ressuscitado, como havia dito. A verdade que Jesus ressuscitaria era conhecida até dos outros, daqueles inclusive que não eram seus discípulos. Mas não adiantou toda esta preocupação. A preocupação e o medo dos principais sacerdotes, como nos é dito nos últimos versículos do capítulo 27, a partir do versículo 62, quando os principais sacerdotes e fariseus, temerosos com o que poderia acontecer com esse corpo até o terceiro dia, quando Jesus disse que ressuscitaria, não adiantou toda a segurança do império disposta ou disponível para guardar o sepulcro, para selar a pedra. Não foi necessário que aquelas mulheres preparassem o corpo do Senhor Jesus com aromas para que se retardasse a decomposição, porque aquele que havia morrido, ele não passou por corrupção, como desde o Antigo Testamento foi predito. Nada poderia impedir que o Senhor Jesus ressuscitasse dos mortos. Como nós lemos depois, Lucas, em Atos, capítulo 2, registrando que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Foi para isso que o anjo foi enviado, para que aquelas que foram testemunhas da sua morte e sepultamento pudessem se tornar testemunhas também da sua ressurreição. E esta é a mensagem que Mateus está demonstrando aqui. As mulheres, ao se dirigirem ao túmulo, elas haviam sido testemunhas da sua morte e do seu sepultamento, e com a presença do anjo para esclarecer o que estava acontecendo, elas seriam então testemunhas da ressurreição. E então vemos no versículo 5, quando o anjo se dirige
não aos guardas apavorados. Deixou eles lá, estirados no chão, morrendo de medo. Inconsciente, ele se dirige àquelas mulheres que amavam ao Senhor Jesus, que também estavam com muito medo por tudo que tinham presenciado. Ele, se dirigindo às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. O anjo está dizendo que elas não precisavam temer. E por que não precisavam temer? Tudo que elas tinham passado, tudo que tinham visto, e agora o que elas estavam vendo seria motivo de medo, de pavor. Mas por que o anjo diz que não precisavam temer? Versículos 6 e 7. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. Os motivos pelos quais aquelas mulheres não precisavam temer eram 5. Elas passaram 3 dias sofrendo tudo aquilo que estavam sofrendo. Mas por 5 motivos o anjo diz que elas não precisavam temer. Porque elas estavam ali não para evitar, de alguma maneira, que Jesus fosse roubado ou ressuscitasse, alguma coisa do tipo, selassem o túmulo como era o interesse de outros. Elas estavam ali por amor e fidelidade ao Senhor. Vocês não precisam temer porque vocês amam ao Senhor e o buscam nessa manhã. Além disso, vocês não precisam temer porque Ele não está mais lá na sepultura. Ele não está mais aqui. Nesse momento, elas já estavam entrando no túmulo. Ele ressuscitou. Vocês não precisam temer porque Jesus está cumprindo tudo o que havia dito. Vocês também não precisam temer porque vocês podem ver as evidências, um túmulo vazio, uma guarda caída, a pedra selada que foi rolada, os lençóis de linho de um lado, o tecido que envolvia a cabeça, dobrado num outro local. O próprio Senhor Jesus, Ele resolveu, além do problema da sua própria ressurreição, que Ele tomou sua vida de volta e o Pai também lhe concedeu vida e o próprio Espírito. A ressurreição é uma obra do Deus triuno e elas também poderiam deixar de temer, porque encontrariam com Ele na Galileia, como Ele havia prometido, como nos diz o versículo 7. Após testemunhar então a morte e o sepultamento, elas estavam sendo testemunhas da ressurreição. E isso precisava ser anunciado. O que precisava ser anunciado pelas mulheres? Que aquele que elas viram morrer numa cruz, ser sepultado, ressuscitou no 3º dia. E neste momento, então o anjo ordena que elas corram, apressem-se aos discípulos para contar a eles o que havia acontecido, e elas obedecem. Elas correm para contar aos discípulos. E quando nós lemos em Lucas 24, por exemplo, os discípulos ouvirem o que as mulheres tinham para contar, qual foi a reação deles? Incredulidade, desconfiança. Pedro e João correm para o túmulo para verem com os próprios olhos e ficam maravilhados com o que tinha acontecido. Os 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, eles não permaneceram em Jerusalém até o momento em que encontrariam com o Senhor na Galileia. Aquelas mulheres também estavam temerosas, mas agora que depois de serem testemunhas da morte e do sepultamento, foram testemunhas da ressurreição, havia um misto de medo e grande alegria. É o que nos diz o versículo 8. Elas, retirando-se apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciá-lo aos discípulos. O medo causado por todo o sofrimento que elas viram o Senhor Jesus passar, e porque elas passaram também por verem um anjo, por
saberem das consequências de um terremoto, ainda que não estivessem ali naquele momento. E por que grande alegria? E notem como não é um grande medo e alegria, é medo e grande alegria. A alegria sobrepôs o medo que elas estavam sentindo, porque elas ficaram sabendo que Jesus estava vivo, porque elas se lembraram de que Jesus havia prometido e constataram que Cristo cumpre as suas promessas, e ficaram muito alegres também, porque em breve se encontrariam com Ele. Mas não é assim que termina o relato do evangelista Mateus. Antes de Jesus cumprir o que havia dito de que encontraria com seus discípulos, inclusive as mulheres que eram suas discípulas, lá na Galileia, antes mesmo disso, Jesus aparece várias vezes para os seus discípulos, mas primeiramente para as mulheres. Antes delas irem ao encontro do Senhor, o Senhor veio ao encontro delas. É o que lemos nos versículos 9 e 10. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. As mulheres começaram o dia indo ver um túmulo, embalsamar, preparar um corpo. E o que elas viram? Um anjo, não tinha corpo, e um túmulo vazio. Elas correram para anunciar a boa notícia da ressurreição e jamais esperaram que Jesus viesse ao encontro delas. E Jesus vindo ao encontro delas, os seus temores foram ainda mais diluídos e elas foram preenchidas com a alegria da presença do Senhor Jesus. A maneira como Jesus se aproxima é interessante, ele dá um salve. E que tipo de saudação é essa? Talvez nos nossos dias uma saudação comum como olá. Imagine Jesus depois do terceiro dia, né? Morto, se aproximar e dizer oi. Foi mais ou menos isso que aquelas mulheres presenciaram. Bom dia. Imagine a alegria quando elas reconheceram o Senhor. Elas o viram, puderam reconhecê-lo, mesmo antes de irem ao encontro dele na Galileia. As palavras de Cristo às mulheres são totalmente coerentes com a que o anjo disse. Porque o anjo foi enviado por Deus como uma missão, e Cristo foi enviado pelo Pai para cumprir a missão. E Jesus disse que elas não deveriam temer e precisavam avisar aos discípulos para encontrá-lo na Galileia, como havia dito. Tudo que Jesus disse foi cumprido. E tudo que foi dito a respeito do Senhor desde o Antigo Testamento estava sendo cumprido. Contudo, algumas coisas das palavras de Jesus foram diferentes da do anjo. Aquelas que eram uma das suas primeiras palavras após ressuscitar dos mortos. Quais foram? Jesus demonstra de um modo comovente a sua graça, quando ele diz às mulheres: ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. O anjo disse para que as mulheres fossem contar aos discípulos. E o que Jesus diz? Vão, falem com os meus irmãos. E quem eram esses irmãos do Senhor? Eram aqueles que o haviam abandonado no momento mais difícil da sua vida. Entre eles estava Pedro, que o negou. Eram aqueles que, de tanto medo, se esconderam e ficaram com as portas fechadas e que não se lembraram do que ele havia dito. E Jesus os chama de meus irmãos. A graça do Senhor Jesus nas primeiras palavras após ter ressuscitado dos mortos. E eu quero concluir procurando refletir um pouco sobre a mensagem da ressurreição.
A morte e a ressurreição de Jesus sempre provocam algum tipo de reação nas pessoas. Quando as pessoas estão diante da mensagem do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto, reagem de alguma maneira. Alguns com indiferença, alguns com preocupação. Naquela época, o que será que vai acontecer se roubarem o corpo do Senhor? Hoje em dia, talvez alguém nos julgar loucos por acreditar em tal mensagem. Preocupação, medo. Para de falar nisso, que essas histórias me assustam por algum motivo. Mas também a mensagem da ressurreição nos causa alegria, uma grande alegria, e também nos move a adorar o Cristo ressurreto, como aquelas mulheres que, mais apressadamente do que foram contar aos discípulos, elas se prostraram aos pés do Senhor. E a pergunta que eu e você devemos fazer hoje, neste domingo da ressurreição, é: como eu e você reagimos à ressurreição do Senhor? Muitos podem crer em Jesus como um grande mestre, profeta, um homem de bem, como muitos afirmam, aquele homem que viveu há mais de 2000 anos atrás. Acreditar nisso é insuficiente. É necessário ver Jesus como o próprio Deus encarnado que veio como uma missão para nos salvar. E a crucificação e a ressurreição é tão fundamental como ele fez em toda a sua vida. Muitos também podem constatar que realmente há evidências da ressurreição de Jesus, como aquelas mulheres viram. Concordar que é verdade que Jesus ressuscitou ainda não é suficiente. E a prova disso é que o próprio diabo, ele sabe quem foi Jesus, quem é Jesus. Ele sabe que é verdade que o próprio Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e que esta foi a sua derrota, que foi selada quando Cristo subiu ao céu, ele foi expulso do céu. Nem todos tiveram ainda um real encontro com Cristo, como aquelas mulheres puderam ter. Os discípulos também, e os discípulos nos incluem quando eu e você, diante da mensagem da ressurreição, nós somos testemunhas da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor, e somos conduzidos do medo, o medo causado pelas consequências do pecado em nossas vidas, para a alegria que encontramos na salvação, da qual a ressurreição é um fundamento. Nós sempre precisamos voltar a essas páginas, não somente na Semana Santa, no domingo da ressurreição. Nós precisamos voltar a essas páginas frequentemente, lembrando do que o Senhor Jesus disse em toda a sua vida, do que foi dito a respeito dele antes dele vir ao mundo no Antigo Testamento. Precisamos ser lembrados do que foi a morte, do que ela significou e do que foi a ressurreição, para que a minha e a sua fé esteja cada vez mais fundamentada, arraigada na mensagem do Cristo crucificado, que ressuscitou para a nossa justificação. E é a respeito disso que eu e você também devemos apressadamente anunciar àqueles que ainda estão com medo, sem esperança e carentes de salvação, e de saberem a esperança em que podem viver, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Como você reage à ressurreição? Por causa da ressurreição, um grande terremoto aconteceu. Um anjo apareceu. Guardas ficaram como mortos. Mas aquelas mulheres reagiram de um modo diferente. Ainda com medo, mas com uma alegria crescente. Quando viram o Senhor, se prostraram para adorá-lo. Porque enquanto os guardas estavam como mortos, elas sabiam que encontraram vida no Senhor Jesus, na sua ressurreição. Meus irmãos, a doutrina da ressurreição é fundamental na fé cristã, porque nos revela o Evangelho, o fato de Deus dar vida a mortos, através do seu Filho. A doutrina da ressurreição dissipa os nossos temores, à medida que compreendemos que
o Senhor Jesus venceu a morte. A doutrina da ressurreição é motivo de grande alegria, é uma fonte de inesgotável alegria à medida que nos relacionamos com Cristo e contemplamos quem Ele é a partir das suas palavras que nos foram registradas. E por último, a doutrina da ressurreição nos move à adoração, que Cristo é digno de receber. Ele nos move à adoração, Ele nos restaura aquilo que devíamos ser, porque fomos criados para adorar o nosso Criador. E conscientes e testemunhas da mensagem da ressurreição, somos movidos também a adorar o nosso Redentor. Que Deus nos abençoe, que a mensagem da ressurreição nos mova a anunciar o Evangelho, a termos nossos temores dissipados, a encontrarmos grande alegria e esperança e a adorarmos o nosso Salvador com toda a integridade e viver de uma forma piedosa. Que Deus os abençoe. Amém.